a distinção estabelecida por Benjamin entre violência sangrenta, mítica, e violência pura ou divina corresponde àquilo que em Sorel no livro de Sorel sobre a violência, que é justamente contemporâneo de Benjamin, correspondia à distinção entre a greve geral política e a greve geral proletária. O primeiro movimento do texto de Benjamin, a crítica da violência, é justamente refletir sobre a distinção feita por Sorel entre a greve geral política e a greve geral proletária. Do ponto de vista de Sorel, a diferença consiste em que a greve geral política tende a produzir uma subversão nas relações presentes de dominação, ou seja, tende a inverter os polos da relação de dominação, a saber, promover uma reversão que transforme os então dominados em dominantes, ou seja, a tomada de poder por parte da classe dominada, por parte da classe oprimida, de tal forma que através da greve geral produz então uma espécie de revolução, de reviravolta, e aqueles que são os oprimidos passam a ocupar a posição dos dominadores. Esta seria então para Sorel uma modalidade de greve que, embora subverta a relação de dominação de classes, tende a longo prazo a transformar os então oprimidos em dominantes e simplesmente a produzir uma reversão nos polos de mando e obediência, de tal forma que aqueles que ascendem ao poder tornam-se então os opressores. E, digamos, ao fazê-lo, preparam uma nova revolução, um novo movimento de subversão que, mais uma vez, inverterá os polos de mando e obediência. É por isso que ele dá a isso o nome de greve geral política, que é aquela que, digamos, inverte os polos da relação de dominação, mas mantém a relação de dominação, em última instância. Ao contrário disso, a greve geral proletária é precisamente aquela que promove não simplesmente uma inversão nos polos da relação política de dominação, ou econômico-política de dominação, mas simplesmente visa a eliminação completa da própria relação jurídico-político-econômica de mando e obediência, dominação e sujeição. Ou seja, em última instância, se a gente quiser trocar em miúdos, o que está por detrás desse jogo todo é a greve é um instrumento excepcional, ou seja, é alguma coisa que faz parte do ordenamento jurídico-político da sociedade, mas que põe em questão o próprio ordenamento jurídico-político da sociedade. Ou seja, a greve é um direito, mas é um direito meio sui generis, porque o exercício desse direito ameaça justamente colocar em questão a própria estrutura jurídico-política que concede esse direito.
E o mais importante ainda para o Sorré é que o direito de greve, tal como o Estado o estatui e reconhece, pode ser desenvolvido a um ponto tal que ele consiga promover, daí a importância da palavra promoção para o Benjamin, uma greve geral proletária, a saber, uma greve geral que visa, em última instância, suprimir o próprio ordenamento jurídico-político, ou seja, suprimir o próprio Estado. O que ele tem na cabeça aqui? Ele tem na cabeça aqui uma posição manifestamente anarquista de revolução permanente. Não se trata, então, aqui agora mais simplesmente inverter os polos de dominação, mas de suprimir a relação, inclusive de suprimir a própria garantia da manutenção da dominação, que é o Estado. Então, a greve geral proletária é a greve permanente, aquela que não se faz mais pela conquista de uma posição de mando, de uma posição de domínio, mas justamente para suprimir qualquer relação dominante-dominado, qualquer relação de dominação. Então, percebam, o ponto nodal aqui é a relação entre a violência e o ordenamento jurídico-político da sociedade. Em que medida o ordenamento jurídico-político da sociedade pode incorporar a violência sem se implodir? E em que medida todo e qualquer exercício da violência revolucionária, no caso, sob a forma da violência proletária, vai ser absolutamente incompatível com qualquer possibilidade de manutenção de um ordenamento jurídico-político, ou seja, do Estado. É justamente a isso que responde a diferenciação por Benjamin entre violência pura, divina, e violência sangrenta ou mítica. Ou seja, nesse momento, então, Benjamin dialoga diretamente com Sorel, mas seria muito ingênuo se nós pensássemos que Benjamin, apesar de citar inúmeras vezes Sorel no texto, está dialogando apenas com Sorel. Isso é a parte conhecida, isso todo mundo vê, basta abrir o livro e ler, vocês vão ver lá inúmeras citações do Sorel. Mas tem um outro problema aqui. Eu estava tentando dizer a vocês, e foi por isso que eu comecei com as teses sobre o conceito de história, que Benjamin está jogando aqui em duas frontes. De um lado, ele está polemizando contra o determinismo histórico, de outro lado, ele está polemizando contra o fascismo. E a polêmica contra o fascismo visa aqui justamente Schmitt. Vocês percebam que o embate, a luta entre os dois é absolutamente desproporcional. Schmitt é o grande teórico da política, o grande teórico do direito, o grande nome do direito constitucional alemão dessa época, e Benjamin nem sequer consegue chegar a ser bolsista. Embora tenha envidado todos os esforços para ser, nem isso chegou, só um pouco mais tarde é que ele consegue aí uma bolsa financiada pelo Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Portanto, só que a luta aqui é justamente aquela luta que está sendo figurada, será figurada mais tarde na tese 8 do Benjamin. Então, por um lado, a diferença entre violência divina e violência mítica responde à distinção entre greve geral política e greve geral proletária, mas responde também à distinção schmittiana feita no mesmo ano de 1921 no livro chamado A Ditadura,
em que Schmitt diferencia dois tipos de ditadura: a ditadura soberana e a ditadura comissária. E diferencia entre ditadura soberana e ditadura comissária para dar conta do mesmo problema, saber? O problema da relação entre a violência e o ordenamento jurídico-político da sociedade. Eu, logo em seguida, já vou dizer a vocês do que é que se trata. Bom, o que Schmitt tem em vista aqui é a seguinte tese: a violência não é um elemento completamente alheio às categorias jurídico-políticas de inteligibilidade. A violência não é alguma coisa categorialmente impenetrável do ponto de vista do pensamento jurídico-político. É possível, com as categorias do pensamento jurídico-político, compreender perfeitamente a violência. E o recurso que ele se vale é, bom, vejam, o que é a ditadura? A ditadura é justamente a suspensão das garantias constitucionais de direitos fundamentais e liberdades públicas. Isso é justamente a ditadura. Então, neste sentido, nós podemos compreender a ditadura como um exemplo paradigmático, como um caso exemplar de violência. Uma violência que, dada a sua característica, não teria possibilidade de ser equacionada em termos dos quadros categoriais do pensamento jurídico-político. E Schmitt diz, ao contrário, né? Nós temos duas espécies de ditadura que são perfeitamente compreensíveis do ponto de vista jurídico-político. Primeiro, a ditadura comissária. O que é a ditadura comissária? A ditadura comissária é aquela no qual o soberano suspende as garantias constitucionais dos direitos fundamentais e das liberdades públicas durante o estado de emergência. Diante da constatação de que a ordem pública e a paz social correm o risco de uma grave perturbação, o soberano pode então fazer exatamente o que Hitler fez, ou seja, usar a própria Constituição para suspender a Constituição. Usar, no caso da República de Weimar, o artigo 48 da Constituição para suspender os direitos políticos fundamentais. Instaurar, portanto, o período de ditadura, de arbítrio, que dura enquanto dura o perigo ou a ameaça de subversão da ordem pública. E é justamente por isso que a ditadura chama-se comissária. Por quê? Porque trata-se de um ato aparentemente paradoxal, a suspensão da Constituição para a manutenção da Constituição.